Vamos começar com os materiais, os LEDs, a protoboard, o nosso Arduino, jumpers e os resistores, 5 resistores. O que a gente começa fazendo? A gente começa fazendo a ligação de 5 volts e de ground na protoboard, utilizando o Arduino, os pinos de ligação. Então a gente tem aí nessa fileira inferior 5 e ground. O LED, eu começo fazendo a ligação da perna menor do meu LED na fileira que a gente tem o ground vindo do Arduino. Então coloco essa perna aí e coloco a outra perna, que é o positivo, em uma coluna. Observe que a gente não tem de forma alguma ligação entre essas pernas, então estão todos os LEDs aí. A gente tem um easter egg aí na nossa montagem, depois na programação a gente vai entender. O resistor eu coloco na mesma coluna que está a perna maior do meu LED e a outra perna do resistor em outra coluna, ou seja, não existe comunicação entre essas duas pernas dos resistores. Aí os nossos 5 LEDs com os resistores e agora está faltando o nosso pino digital, está faltando o positivo para fechar o circuito. Então eu uso um jumper para fazer a conexão entre essa perna do resistor e coloco lá num pino digital do Arduino. Cada um dos LEDs vai ter o seu pino digital que a gente vai programar para fazer eles acenderem e para fazer eles apagarem. Então essa aí é a montagem dessa nossa aula de loop interativo. Vamos agora para a parte de programação. Então aqui na parte de programação a gente vai começar configurando os nossos pinos. Lembrando que os nossos LEDs eles estão ligados a partir do LED 3, então a gente tem que configurar esses pinos para um modo output. Então 3, 4, 5, 6 e 7. No loop, que é a nossa função onde a magia acontece, eu vou utilizar uma função que é uma instrução que é o for. Ele vai me ajudar a repetir um conjunto de instruções. Então eu vou usar uma variável de controle que para mim vai ser o número do pino. O número do pino começa em 3, ele vai até 7. E eu vou fazer com que essa variável ela mude de valor de 1 em 1. Por isso o número do pino mais. Aí dentro dessa instrução eu vou escrever digitar o write número do pino, vírgula, high, porque eu quero que o meu LED acenda. E aí eu vou dar um delay de 250. Para dar um intervalinho entre as minhas instruções. Então, eu começo a variável de controle número do pino 3, ela vai até menor que 8 e ela vai ter passos de mais 1, por isso mais. Depois de acender todos os pinos, então eu acendo o pino 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou apagá-los e para isso eu vou usar também a estrutura de repetição for, que tem 3 valores. Primeiro eu tenho que colocar a minha variável de controle, que também eu posso utilizar o número do pino. E agora para apagar a gente vai apagar em outra ordem, então o número do pino começa com 7. Ponto e vírgula, número do pino, enquanto o número do pino for maior do que 2, ponto e vírgula. E aí o passo do meu controle é menos. Então eu vou fazer 7, 6, 5, 4, 3. O que eu vou escrever no digital write? Número pino é o primeiro valor, que é qual pino que eu vou escrever o valor high ou low. E como a gente quer apagar, low, fecha parênteses, ponto e vírgula, e um delay de 250 para a gente conseguir enxergar essas atualizações. Então, primeiro for para ligar os LEDs, segundo for para apagar os LEDs. Eu vou colocar um delay ali entre os fors do mesmo valor para a gente conseguir ver esses LEDs sendo acesos primeiramente e depois apagados. Primeiro for acender LEDs, segundo apagar o LEDs e entre os dois um intervalo. Vou compilar e aí teve um erro. Que é o que o erro? Eu tinha uma chave a mais no meu loop. Compilo novamente, minha função está corretinha e aí eu posso mandar para o meu Arduino para ver o que vai acontecer com os meus LEDs. Vamos dar uma olhada agora lá na prática, o que acontece com os meus LEDs depois que eu envio esse código para o meu Arduino? Então, quando a gente vê o programa rodando, a gente verifica o seguinte: o último LED ele não está acendendo.
Por que será que ele não está acendendo? É simplesmente porque eu liguei a perna menor do LED no positivo. O código estava certinho. Eu precisei só organizar ali, botar ele direitinho. Então essa foi a nossa aula loop interativo, ok? Até a próxima aula.